Nesse marco, né, isso é muito importante, essa análise geral é muito importante para entender a situação da América Latina e do Brasil. Se nós não entendemos bem o que está acontecendo em escala mundial, vai ser difícil de entender o que está acontecendo na América Latina. Do ponto de vista do imperialismo norte-americano, a América Latina não é um espaço geográfico, político, econômico e militar qualquer. A América Latina, a América, né, o continente americano, na sua totalidade, é o espaço geográfico fundamental, vital, digamos assim, do imperialismo norte-americano. Uma grande conquista do imperialismo que foi sendo realizada, né, desde o final do século passado, quando os Estados Unidos entraram em guerra com a Espanha para dominar as antigas colônias espanholas que ainda restavam. Nesse período também, os capitais norte-americanos entraram em concorrência com os capitais britânicos e franceses, principalmente os britânicos, que dominavam já a economia da América Latina, para controlar essa economia. Todo imperialismo precisa, né, efetivamente, de uma área de dominação que seja, digamos assim, a sua base de operações em relação ao resto do mundo. O que acontece na América, e, portanto, né, no quadro político que nós descrevemos internacionalmente, a situação da América Latina é fundamental, decisiva, essencial para o imperialismo norte-americano. Quer dizer, ele precisa ter a sua casa, digamos assim, em ordem para poder enfrentar os desafios da política internacional. Né? E colocar a casa em ordem significa para o imperialismo estabelecer aqui muito claramente governos, né, que sejam subservientes a essa política geral do imperialismo. Nesse sentido, nós vimos que o imperialismo já havia começado essa operação, né, na década passada, no começo da década passada, com uma sequência de golpes de Estado, né, golpes em Honduras, no Paraguai, tentativa de golpe na Venezuela e tudo mais. Essa sequência se aprofundou, né, com golpes ou quase golpes que foram realizados em praticamente todos os países da América Latina cujos governos passaram às mãos da direita. Né? Nós temos aí Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Equador, Peru, Colômbia, nem falar da Colômbia, que praticamente é uma base militar norte-americana, e Brasil. Né? E na América Central houve também uma sequência de golpes e tentativas de golpes. Esse quadro teve a sua culminação com o golpe de Estado no Brasil, em 2016, que, num certo sentido, consolidou a situação. Né? Aí, no marco desses golpes de Estado, nós tivemos 2 episódios que davam a entender que a situação estava se revertendo, que foi a Argentina e a Bolívia, onde a esquerda, até certo ponto é um modo de dizer isso daí, recuperou o governo pela via eleitoral. Na Argentina foi uma pessoa da ala direita do partido peronista, né? Não da ala esquerda, e a esquerda, nós temos que entender, no caso argentino, que a esquerda peronista é minoritária dentro do peronismo. Tá? A maior parte do aparato peronista é de direita. O governo Alberto Fernandes é, nesse sentido, muito mais um governo, digamos assim, entre aspas, de centro, do que um governo de esquerda. Tá? E nós tivemos também a derrota do golpe boliviano, que foi obrigado a chamar eleições e elegeu também a ala direita do partido
do presidente derrubado, Evo Morales, né? Os últimos acontecimentos, no entanto, eles mostram que isso daí não é uma tendência que vai se afirmar no conjunto da América Latina, né? O primeiro acontecimento desses é o que aconteceu no Equador, que acaba de ter eleições presidenciais. No Equador, nós tivemos uma situação em que o candidato do ex-presidente Rafael Correa foi para o segundo turno em primeiro lugar, e o candidato ultraconservador, ultradireitista, o Lasso, foi para o segundo turno em posição de inferioridade. E, milagrosamente, durante o segundo turno, ele ganhou as eleições. E há inúmeras denúncias de corrupção eleitoral, de fraude eleitoral, né? Esse acontecimento do Equador mostra, né, que não há uma tendência, principalmente não há uma tendência da parte da classe dominante dos países latino-americanos, associada com o imperialismo, e do próprio imperialismo, há uma mudança de política. O que é que demonstra isso? Não é tanto a vitória da direita nas eleições, mas é o fato de que essa vitória foi obtida através de uma fraude eleitoral. A fraude eleitoral equivale a uma espécie de golpe de Estado, quer dizer, o imperialismo continua, né, manobrando para fazer com que, mesmo as eleições, se conformem aos seus objetivos políticos. Quer dizer, não é a eleição democrática. A eleição acabou sendo apenas uma vitrine, apenas uma fachada. Quer dizer, e isso daí demonstra que a situação é uma situação que, apesar do desvio de percurso que representou a Argentina e a Bolívia, ela se encaminha no mesmo, na mesma estrada, no mesmo roteiro que havia sido estabelecido anteriormente pelo imperialismo. Um segundo caso que é importante na América Latina é o caso das eleições departamentais na Bolívia, onde o partido do atual presidente, do ex-presidente Evo Morales, sofreu uma derrota muito importante, né? Inclusive sofreu uma derrota no departamento de La Paz, que é o epicentro da mobilização contra o golpe. Vamos explicar os casos, vamos introduzir um elemento importante que está aparecendo em todos os lugares. Essa derrota marca que, muito provavelmente, o governo do MAS não vai conseguir se sustentar. Não há um movimento. O movimento das massas bolivianas, das massas operárias e camponesas da Bolívia, que deu lugar à reversão do golpe, ele não consegue se sustentar num movimento unitário, coeso de defesa, né, dos direitos democráticos da população, e nem avançar além, o que seria fundamental, porque nenhuma democracia vai conter o impulso do imperialismo. O que pode conter o impulso do imperialismo, né, é um avanço das massas no sentido da tomada do poder contra a burguesia local, porque a burguesia local de todos esses países é uma fortaleza contra-revolucionária muito bem estruturada. O terceiro caso é do Peru, né? No Peru, as eleições deram um resultado um tanto quanto surpreendente. Em primeiro lugar, para o segundo turno, foi um candidato que era praticamente desconhecido, Pedro Castillo, que é apresentado por alguns como um candidato de esquerda. De fato, ele tem uma série de colocações genéricas de defesa da população, de defesa da economia peruana, etc. e tal, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem uma série de colocações de extrema-direita, né? Quer dizer, é um movimento confuso e é um risco chamar isso daí de um movimento
de esquerda. Na verdade, é um candidato obscuro, né? Que pode acabar sendo qualquer coisa. É um partido que, guardadas as devidas proporções, é um pouco parecido com esses movimentos tipo o movimento 5 Estrelas na Itália, que ninguém sabe se é de esquerda ou de direita e depois acaba se aliando com a direita, etc. e tal. Esse candidato ele foi levado ao segundo turno das eleições porque a imprensa, ou seja, a grande burguesia peruana, ela impulsionou esse candidato para evitar, né, que a candidata da esquerda mais moderada, que seria a oposição natural, né, a direita peruana, fosse para o segundo turno, né? Aparentemente, pelas informações da imprensa, o que acontece no Peru é que o candidato que era para servir como uma cunha para derrotar a esquerda acabou escapando de controle ou acabou extrapolando a sua votação muito mais do que a burguesia queria. Agora, no segundo turno das eleições, ele vai confrontar a filha do ex-ditador, né, praticamente fascista do Peru, que na época, no entanto, foi apoiado como grande democrata por todo o imperialismo mundial, o Fujimori, né? Quer dizer, é uma eleição entre uma direita praticamente fascista, praticamente um bolsonarismo, né, peruano, e uma esquerda misteriosa, né, uma esquerda que ninguém sabe o que é. Aparentemente, os partidos de direita todos vão se unificar em torno dos Fujimori, o imperialismo vai apoiar o Fujimori e a filha do Fujimori estaria bem colocada para ganhar a eleição. Bom, os três casos, eles mostram que há um esforço sistemático do imperialismo para manter a rota dos golpes de Estado, tá? Não é simplesmente um esforço para ganhar eleições, isso que é importante que fique claro. O imperialismo, na verdade, não está disposto a abrir mão, né, do controle dos países latino-americanos em função de eleições, né? Veja-se o que aconteceu na Bolívia. O Evo Morales ia ganhar um novo mandato e houve um golpe de Estado declarado, né? Isso quando o imperialismo estava na fase dos golpes de Estado encobertos por uma tênue rede de legalidade, de institucionalidade.